Vamos ver mais um exemplo agora. Eu vou utilizar a água destilada novamente. Então aqui nesse tubo de ensaio tem água destilada, condição inicial líquido incolor e límpido. E agora óxido de ferro, óxido férrico ou óxido de ferro 3. É um sólido de cor avermelhada, marrom avermelhada, tá? E eu vou misturar esse sólido aqui, óxido de ferro 3, com a água. Olha só o que aconteceu. Coloquei até muito, né? Então, a princípio, teve uma mudança na coloração, né? A água era incolor e com óxido de ferro passou a ter essa coloração rosa, essa coloração marrom. Eu vou até adicionar mais água, para ver se a gente consegue diluir isso aqui. Mas veja, mesmo colocando mais água, né, dá para ter uma noção boa aqui de turbidez, né, e opacidade que eu estava falando. Compara esses dois líquidos. Eu tenho aqui uma caneta. O líquido rosa, ele é límpido, porque quando eu passo a caneta por trás, é possível ver a caneta passando ali atrás, né? Agora, o outro líquido está turvo. Ele não é tão fácil de observar as coisas através dele. Dá para ver um reflexo da caneta passando lá atrás, ó, mas é muito mais visível através do líquido rosa. Então a gente pode dizer que o líquido rosa é límpido e esse outro líquido marrom é turvo. Se a gente observar o líquido marrom turvo com mais atenção, e eu vou deixá-lo aqui em repouso, a gente vai observando com bastante atenção que a parte alta do líquido está ficando límpida e a parte de baixo está ficando cada vez mais turva. Por quê? Porque o que ocorreu aqui foi que o óxido de ferro, o óxido férrico ou óxido de ferro 3, que é tudo a mesma coisa, que eu adicionei na água, é insolúvel em água. Por ser insolúvel, as partículas ficam relativamente grandes. As partículas ficam do mesmo tamanho que elas eram antes, né? Como estava aqui na forma de pó. Então, elas só estão mergulhadas no líquido, mas não estão dissolvidas. Essas partículas grandes impedem a passagem de luz. Esse líquido aqui, esse aqui que tinha permanganato, o permanganato também era sólido, né? Só que o permanganato dissolveu na água. O permanganato ter dissolvido significa que suas partículas se desagregaram. Então elas passaram a ter tamanhos muito menores do que quando estavam no estado sólido. E com isso, né, partículas muito pequenas não conseguem impedir a passagem da luz. Já o óxido de ferro, observa aqui que ele é insolúvel em água. Olha só, ele depositando todo aqui no fundo, tá? Se ele se deposita no fundo, ao contrário desse, não tem nada depositado no fundo, ó. Ele se depositou no fundo porque ele não se dissolveu. Então, suas partículas aqui estão do mesmo tamanho que elas eram aqui. Como consequência, a luz não consegue atravessar, tá? E aí o líquido fica turvo. Ele está perdendo a sua opacidade porque o sólido está decantando, está indo aqui para baixo, tá? Então, isso, se eu agitar novamente, ó, fazer uma agitação aqui, quando eu agito, o líquido fica totalmente turvo, tá? Porque as partículas sólidas estão dispersas. Aqui nesse exemplo não tem mais sólido. Nesse líquido roxo, o sólido foi dissolvido. Aqui o sólido foi apenas disperso. Ele está apenas espalhado pelo líquido, mas não se dissolveu. Ou seja, se eu fizer uma filtração disso, se eu passar isso aqui por um papel de filtro, o líquido passa e as partículas sólidas ficam retidas. Agora, se eu filtrar isso aqui, o que vai acontecer? Vai passar totalmente o líquido roxo para o outro lado, tá? Bom, e sobre se ocorreu reação química ou não? Aqui eu adicionei água e óxido de ferro. Será que aconteceu reação química entre essas duas substâncias? Ficou turvo, né? Teve uma mudança na turbidez, na opacidade, deixou de ser límpido.
Mas isso ocorreu simplesmente porque o óxido de ferro é insolúvel. Tanto é que se eu deixar em repouso, eu consigo separar o óxido de ferro do líquido água. Quando eu consigo separar os, entre aspas, reagentes através de um processo físico, como a filtração, significa que o que ocorreu entre eles não é uma reação química. Tá? Água mais óxido de ferro. Misturei os dois. Através de um processo simples de filtração, eu consigo separá-los novamente. Separar a água do óxido de ferro. Só filtrar isso aqui. Deixo decantar, o sólido vai para o fundo, depois eu filtro, a água sai límpida e o óxido de ferro fica aqui retido no papel de filtro. Ou seja, se há um processo físico simples para retornar às condições iniciais, significa que o que ocorreu foi apenas um processo físico simples e não uma reação química. Ok? Um outro exemplo, eu vou usar aqui duas soluções, uma de cloreto de magnésio e outra de carbonato de potássio, que são essas duas aqui. As duas são líquidas e incolores, tá? Essa da direita aqui tem o carbonato de potássio dissolvido em água e a da esquerda aqui tem cloreto de magnésio dissolvido em água. Como as soluções ficaram límpidas, né, eu consigo enxergar através delas, significa que tanto o cloreto de magnésio quanto o carbonato de potássio são solúveis em água. Tá? Eles se dissolveram, suas partículas se desagregaram e aí fica límpido. Se eles não tivessem se dissolvido, ocorreria como no óxido de ferro, que olha como é que está o óxido de ferro aqui. Ó. As partículas de sólido estão depositando lá no fundo porque o óxido de ferro é insolúvel na água. Tá? Eu vou misturar essas duas soluções aqui num tubo de ensaio. Vamos ver se acontece alguma coisa. Observou a diferença? Olha como era antes. Era líquido e incolor. Quando eu misturei os dois, surgiu a coloração branca e além disso, ó, ficou opaco. Olha lá, ó, o tubo de ensaio lá atrás. Vou pegar a caneta aqui como eu estava fazendo aquela hora. Ó. Tá vendo? Eu não consigo enxergar através do líquido. O que isso significa? Que tem algo aqui dentro que não se dissolve. Mas antes as soluções eram límpidas. Quer dizer que o cloreto de magnésio mais o carbonato de potássio, separadamente, essas duas substâncias aqui, são solúveis em água. Quando eu misturo as duas soluções, fica turvo. Significa que durante a mistura dessas duas soluções, ocorreu a formação de um sólido que não se dissolveu. Esse sólido, ou melhor, ocorreu a formação de um sólido que é insolúvel em água. E quando tem sólido insolúvel, disperso, né, solto aqui no meio aqui da solução, ela fica turva. Então vou deixar esse tubo também em repouso, depois a gente observa ele no final da experiência, de todas as experiências. Tá? Essa é uma evidência forte de que ocorreu uma reação química. Eu tinha dois líquidos incolores e ficou turvo depois de misturados no estado final. Significa que tem uma substância nova aqui, que não é solúvel, porque o cloreto de magnésio era solúvel, sua solução é límpida, e o carbonato de potássio também, sua solução era límpida. Mais uma experiência sobre essa questão de turbidez, eu vou usar sulfato de cobre e hidróxido de sódio. Tá? Então, o hidróxido de sódio, eu já coloquei um cristalzinho aqui no becker. Esse cristalzinho aqui, que aparece aqui, ó, isso aqui é um cristalzinho de hidróxido de sódio. Tá? Tem um pouquinho de água aqui, eu vou colocar mais água nesse becker. E vamos observar se o hidróxido de sódio é solúvel ou não em água. Tá? Então está aqui o hidróxido de sódio, aqui o cristalzinho. Vou agitar. Caso ele não seja solúvel, se um sólido não é solúvel num determinado líquido, ele se mantém na forma sólida. Agora, se ele se dissolver, ele vai deixar a forma sólida e vai passar para o que a gente chama de estado aquoso, porque eu usei a água como solvente, ele vai se dissolver na água. Olha, observa que o cristalzinho está diminuindo de tamanho, cadê aqui?
Então, ele está passando para o estado aquoso, significa que ele está se dissolvendo na água. Então, o que eu estou fazendo aqui é uma solução aquosa de hidróxido de sódio. Enquanto ele termina de dissolver, a gente já pode observar que o líquido é límpido. Tá? Eu consigo enxergar através do líquido. Ele é límpido, significa que o hidróxido de sódio se dissolveu. Então, vou colocar aqui nesse tubo de ensaio a solução de hidróxido de sódio. Então, nesse tubo tem solução de hidróxido de sódio, que é límpida e incolor. Deixa aqui. Agora eu vou adicionar sulfato de cobre. Sulfato de cobre é um sal de coloração azul. Tá? Não vai dar para ver direito, né? Mas é o que está na espátula aqui, ó. Esse salzinho de cor azul. Eu vou colocar esse salzinho aqui no tubo de ensaio. Está aqui, ó, o sólido azul. Então, o sulfato de cobre é um sólido azul. Vou adicionar água. Então, a solução de sulfato de cobre está sendo formada. Aqui no fundo tem sulfato de cobre sólido, ou seja, a parte que não se dissolveu ainda, tá? Mas como a solução está ficando azulada, e não é só ficando azulada, está ficando azulada e límpida. Eu consigo enxergar através dela. Significa que o sulfato de cobre se dissolveu, que ele é solúvel na água. Fiz a dissolução do sulfato de cobre. Tá? Como a solução ficou límpida, significa que o sulfato de cobre é solúvel em água. E aqui a gente tem uma solução límpida de hidróxido de sódio que eu já tinha acabado de preparar, certo? Agora eu vou colocar um pouquinho nesse tubo de ensaio aqui, ó, maior, nesse tubo aqui, vou até tirar ele daqui. Ele está vazio, esse tubo mais grosso, tá? Não tem nada nele. Nesse tubo de ensaio, eu vou colocar um pouco da solução de sulfato de cobre. Sulfato de cobre aqui. E a solução de hidróxido de sódio. Tá? Ó, hidróxido de sódio que eu tinha preparado, né? O cristalzinho já dissolveu totalmente, ó, não tem mais nada ali. Então, nesse tubo tem sulfato de cobre e agora vai ser adicionado o hidróxido de sódio. Vou colocar aqui, observa lá no líquido azul o que vai acontecer. Não sei se você conseguiu perceber, mas a impressão de formação de uma gelatina, a cor azul ficou um pouquinho mais intensa. E a respeito da turbidez, não ficou mais turvo? Olha como era antes o líquido azul. Que eu fiz a mistura, já não dá para observar bem, né? Ela ficou opaca, ela ficou turva. Esse líquido aqui agora é turvo. Por quê? Porque durante a reação entre o hidróxido de sódio, que é esse líquido incolor, e o sulfato de cobre, que é esse líquido azul, ambos límpidos e solúveis em água, né? Formou-se uma nova substância que não é solúvel nesse meio, por isso que ela ficou turva. E essa substância é uma substância gelatinosa, que é o hidróxido de cobre. O hidróxido de sódio reagiu com o sulfato de cobre. O hidróxido saiu do sódio e foi para o cobre, virou hidróxido de cobre. O hidróxido de cobre não é solúvel em água, por isso que ficou turvo, por isso que o sistema ficou turvo. Tá? Então, isso é evidência de uma reação química. Depois vocês vão ver lá no papel as equações que representam essas reações.